massa. Então, é o seguinte, galera. Não é esse, Então, nós iremos iniciar através da última parte que finalizamos na última aula, tá? Então, foi justamente esse gráficozinho que nós debatemos, onde, se vocês lembram, nós comentamos sobre, no decorrer da vida, a interação da radiação com o ser vivo, no caso, o ser humano, tá? Então, aqui nesse gráfico, galera, nós temos dois parâmetros, onde temos o fator sensibilidade à radiação e temos o fator tempo aqui. E o fator tempo é justamente idade, né? Então, é isso, gente. Em relação à exposição à radiação, nós sabemos que na última aula mostramos para vocês que uma mulher grávida, ela apresenta uma radiosensibilidade bastante elevada. Por quê? Alguém lembra disso? O porquê de uma mulher grávida apresentar com uma alta radiosensibilidade? Alguém lembra? Lembra aqui, ó, para mim? Fala aí para mim, feto, pessoal. Não? Oi? Do feto, que está em multiplicação celular ainda. Isso, massa. Muito bem. Então, gente, nós sabemos que a gente nasce, né? Não nascemos, desculpa. A gente é formado na uniãozinha lá, né? Que só é uma célula, né? Uma célulazinha. E a partir disso ocorre sucessivas mitoses. Multiplicações com força. Então, pessoal, é nessa parte aqui, ó, até essa parte aqui, que nós entramos em período embrionário, onde temos uma multiplicação celular maior que no período fetal. Mas se olharmos o gráfico, tanto no período fetal quanto no período embrionário, a radiação, a radiosensibilidade é simplesmente bastante aumentada em relação às outras fases de quê? Da vida. No entanto, a fase embrionária, ela duplica a fase fetal. Beleza? Mas, professor, e ao nascer? Ao nascer, pessoal, a sensibilidade, ela diminui um pouco em relação à última fase fetal. Tá? E aí, essa radiosensibilidade, no decorrer da vida, em fase de criança, ó, ela diminui um pouquinho, ó, diminuindo o gráfico de fase de criança até seus 13, 14 anos, né? E aí continua a diminuir na adolescência, aí meio que a radiosensibilidade, ela se torna um pouco estável na fase de adulta. Então, dos seus 25 anos aos seus 50 anos, a radiosensibilidade ela fica meio que estagnada. Então, a gente fica mais seguro, vamos dizer assim, quanto à radiação. Certo? Então, a partir de vários fatores,
ao envelhecer, olha o que volta a se tornar sensível. Por que isso? Porque, pessoal, o idoso ele já tem a imunidade baixa. Ele, provavelmente, alguns vão ter doenças como diabetes, como hipertensão, entre outras, ficando, sim, com sua imunidade muito baixa, é tanto que no período do coronavírus, os idosos têm que realmente, de fato, ficar em casa, ter cuidado com eles, para que não haja essa presa pelo vírus, né? Porque assim haverá uma probabilidade maior de ser infectado e, infelizmente, levar ao óbito. Então, a mesma coisa acontece com a radiação, só que também entra outros fatores também, tá? Por exemplo, a multiplicação celular em idoso é muito mais baixa, né? Os anticorpos no idoso é mais baixo, certo? A produção de vitaminas no idoso é mais baixo. Então, tudo isso entra em ação e a radiosensibilidade do idoso, ele aumenta em relação ao adulto. Ok, gente? Então, era isso que a gente tinha que falar sobre esse gráficozinho aí. Mas assim, é uma pergunta que não deixa calar, principalmente para a turma de biomedicina. Professor, quer dizer que toda vez que a gente se expõe à radiação, a radiação vai atingir nosso corpo e vai causar dano? Nem sempre, pessoal. Nem sempre a radiação ocasiona, quase que não sai, ocasiona um defeito no nosso corpo, um problema no nosso corpo, certo? Certamente, quando o teor de radiação é mais elevado, a resposta do corpo também é mais elevada. É por isso, galera, que quando... Aí outra pergunta que eu vou fazer a vocês. Quer dizer que toda vez que nós estivermos em ambiente com radiação, a radiação vai causar dano e esse dano ele vai progredir, a curva do dano ela vai subir, algumas vezes sim, outras vezes não, porque nosso corpo é muito bom e ele tem algo que nós chamamos de recuperação, né? A gente tem uma prova final aí para fazer, né? Que é justamente o que a gente chama de recuperação. Isso foi visto como, professor? Isso foi visto em experimentos in vitro, em laboratório, que, após manipular com células humanas, podem haver a sua recuperação após danos levados por radiação. Que radiação, professor? Radiação ionizante, que é aquela que tem a capacidade de arrancar elétrons. Ok? Então, como é que isso ocorre? Ocorre, pessoal, através de reparos, principalmente o que nós chamamos de reparos por via bioquímica celular. Então, é por esse fato, por esse reparo por via bioquímica dentro da célula, que há a contribuição para que haja uma recuperação de danos que venha a célula, o DNA, a sofrer. Certo? Então, vamos pôr na cabeça uma coisa. Nem sempre radiação causa dano. Quando causa dano, nem sempre esse dano ele vai crescer, ele vai evoluir, porque existe o que a gente chama de recuperação, certo? E nem sempre que haja uma interação com a radiação, o nosso corpo essa radiação vai interagir com o nosso corpo. Ela pode passar direto e não acontecer na dica de nada.
Certo? Entendido isso, povo? Então, interações com a radiação. Quando a célula é atingida pela radiação ionizante, pode acontecer alguns fatores que a gente já acabou um pouquinho de falar aí. Então, começando pelo que nós estávamos falando, pode acontecer, gente, nada. Pode acontecer nada. Por quê? Porque a radiação passou e acabou a história. Não teve nenhuma problemática. Certo? É por isso que a gente pode realizar exames por imagem e muitas vezes não acontece nada. E outras vezes acontece, mas o nosso corpo se recupera. Certo? E aí, na pior das hipóteses, olha o que pode acontecer. Realmente, a morte celular. Que isso aí é muito bem-vindo, galera. Quando nós estamos tratando, tumores. Qual é o tipo de tratamento que tratamos tumores, que destruímos tumores? O tipo de tratamento, galera, é a radioterapia. Radioterapia. Tratamento com radiação. Radiação de que tipo? Radiação solar? Radiação ultravioleta? Não. Radiação ionizante. Raio-X, raio gama, raio beta, raio alfa, essa coisa toda aí. Certo? Então, quando há a morte celular, é um efeito sofrido tanto pela célula normal, como assim, professor, com a célula normal. Por exemplo, em um tratamento por radioterapia, um corpo doente está com uma lesão no encéfalo. Lesão no encéfalo. Então, aqui, eu vou desenhar a lesão no encéfalo. Ficou tudo branco aí, né? Ó, encéfalo, lesão no encéfalo. Vou tentar desenhar o encéfalo. Então, aqui a gente tem o encéfalo. Aqui nós temos o cerebelo, mais ou menos assim, tá? Aí aqui nós temos uma entradazinha no encéfalo. Aí mais ou menos isso e forma o lobo frontal. Aqui dentro, galera, a gente tem uma glândulazinha chamada de glândula pituitária ou hipófise, né? Então, gente, nós temos nós temos aplicação de radiação para que a radiação seja atingida principalmente aonde? No tumor. Ó, radiação no tumor. Radiação no tumor. Mas para a radiação chegar no tumor, entrar no tumor e destruir o tumor, pessoal, a radiação passa por tecidos que hoje, graças a Deus, ele é programado para não ocorrer tanta interação com tecidos que não sejam tecidos tumorais. Por quê? Porque existem os exames tridimensionais hoje em dia, tá, pessoal? Hoje existe exame em 3D. Então, a partir do 3D, a gente consegue isolar somente aquela lesão. Mas, mesmo assim, há interação da radiação com os tecidos sadios. Os tecidos que não têm nada a ver com aquele problema. Né? Como é o caso da glândulazinha aqui, ó. A glândula hipófise é uma glândula do tamanho de um feijão, que ela é altamente metabólica, ela funciona toda hora, produzindo hormônio. Então, se eu digo isso, essa glândulazinha chamada de hipófise, ela é sensível à radiação ou ela é resistente à radiação? Ela é o quê? Primeiro, sensível, né? Bacana, ela é sensível. Muito bem. Mas é o seguinte, pessoal, quando estamos fazendo o tratamento com radioterapia, há uma... Esse meu círculo está horrível aqui, que eu estou sem um mouse. Mas, enfim.
envolto ao crânio do paciente, existe a aplicação de radiação. Ó. Então, essa radiação ela vai girar ao redor do crânio do paciente. E, em angulações diferentes, haverá aplicação de radiação. Que tipo de radiação? Alguns tipos de radiações. Mas, em alguns locais aqui, ó, olha o que está perto. A glândula. Quando a radiação passa por aqui, ela pode interagir com a glândula. E ela não tem nada a ver com defeito. Certo? Então, é tanto que a morte celular, ela é direcionada para o tumor morrer, mas ela pode destruir um pouquinho da hipófise. Mas não tem nada a ver com isso. Né? Mas, graças a Deus, que nosso corpo tem a probabilidade de se recuperar. Né? No entanto, possa ser que algumas vezes haja, sim, a morte celular. A morte celular. Certo? Então, morte celular é o quê? É um efeito sofrido tanto pela célula normal quanto pela célula tumoral, embora a tumoral, na maioria das vezes, seja mais sensível. Certo? Aí eu falo para vocês, que eu creio que eu já falei isso. Por que a célula tumoral ela é mais sensível do que a célula normal? Quem diz aí no chat aí? No chat ou então aqui no áudio? Quem diz? Porque a célula tumoral é mais sensível do que a normal. Quem diz? Porque ela tem um metabolismo maior, sei lá. Isso mesmo, moça. Isso mesmo. Foi quem que disse? André? Foi. Muito bem, galera. Ó, ela respondeu corretamente. Lembra, pessoal, lembra sempre. Ah, tumor cresce muito. Então, quando o tumor cresce é porque está tendo alto metabolismo. E se ele cresce muito é porque ele tem muito oxigênio. Por que ele tem muito oxigênio? Porque ele tem muito vaso sanguíneo. E vaso sanguíneo corre o que dentro? Sangue, que tem oxigênio, que oxigênia e que cresce. E como cresce muito, ele morre mais fácil. Então, isso aí para tratamento é algo bom, né? É algo bom. Então, passando aqui para o próximo dano, né? Nós temos aqui o dano subletal, que é justamente aquele, galera, que falamos anteriormente sobre a recuperação. Então, é aquele dano que acontece, sofreu uma porrada, mas essa porrada não foi suficientemente grande para poder causar o quê? O dano mortal, o dano de morte celular. Certo? Então, o dano subletal, onde o efeito não foi suficiente para levar à morte celular, existindo a possibilidade de recuperação deste dano, e também acontece tanto com células normais quanto células tumorais. Só que isso aí em células tumorais não é eficaz. Ainda bem, porque é mais fácil da célula morrer, da célula tumoral ir à morte, ao óbito, à apoptose. Certo? Então, assim, existe um equilíbrio numérico entre as células nas diferentes fases do ciclo celular. É o seguinte, por exemplo, o meu braço aqui, ele tem célula, tem tecido epitelial, bacaninha. Tá bacana aqui. Beleza? Pronto, meu braço tá aqui. Agora vamos lá. Amanhã é sexta-feira, né? Amanhã eu vou tomar um banho de piscina, vou ficar no sol o dia todo. Vocês acham que minhas células do tecido epitelial do meu braço irá ter um equilíbrio numérico, principalmente depois no próximo dia? Não vai, gente, não vai de jeito nenhum. Por quê? Porque o sol interagiu, gerou uma inflamação. Uma das funções, uma das características da inflamação é a morte, né? A apoptose. Então, o que é que acontece? Esse desequilíbrio faz com que aconteça a produção
de novas células. Produção de novas células. Então, isso, galera, acontece também na radiação. A gente deu exemplo aí na radiação solar, né? Esse exemplozinho que eu acabei de dar. Mas possa ser que seja em outros exemplos. Como, por exemplo, o paciente faz uma tomografia para COVID. Eita, já 30 minutos já de aula. Então, está acontecendo muito agora. O paciente está com falta de ar, está tossindo, com uma dorzinha na garganta e tal. Aí vem COVID, suspeita de COVID, vai para um isolamento no hospital. Entra em desespero. Aí o que é que faz? Tomografia. Eita, fez a tomografia. Tomografia, apareceu uma pontinha de nada lá, uma besteirinha lá. Vai ficar no isolamento. Vamos começar o tratamento, vamos fazer os exames aí, o exame de sangue, o exame de teste rápido, tal, deu falso negativo, deu falso positivo, não sei o que, não chega a conclusão, e o paciente fez essa tomografia, recebeu radiação, aí com 2 dias o paciente volta e vai para onde? Tomografia de novo. Tomografia de novo. Para quê? Para controle. Controle. Quando viu, o pulmão do paciente estava 50% alterado. 50% alterado. Ele sofreu a absorção de radiação no primeiro dia. Com mais 2 dias sofreu de novo. Aí faz o tratamento, toma azitromicina, toma ivermectina, toma hidroxicloroquina, enfim, uma porrada de medicamentos aí, vai para casa e tudo mais. Aí chega com 10 dias depois, o paciente vai fazer o quê? Outra tomografia para ver como é que o pulmão dele está. Né? Aí, por isso que o nosso corpo é top. Ele faz a recuperação, ele faz a recuperação. E essa recuperação, galera, à medida que as células do ciclo celular morrem mais, né, ela começa a ver o quê? O recrutamento de novas células que se encontravam em repouso. É o mesmo exemplo que eu dei no meu braço. Então, células aqui estão em repouso. Se eu for para o sol amanhã e pegar muito sol, UV na pele, o que é que acontece? Pode haver o quê? Pode haver a morte celular. E aí, aquelas células que estavam recrutadas, que estavam em repouso, elas vão ser recrutadas para que haja elas sejam inseridas no ciclo celular, certo? Então, para acontecer isso, a gente chama os 4 R's da radiobiologia. O que é que significa? Reparo, né? Que é para reparar o dano. Então, reparar. Na minha pele aqui, tem célula morta. Morreu. Qual é o reparo que a gente vai fazer? Eu vou arrancar aquelas células ali. Arrancar aquelas células para ficar no couro cru. Porque eu vou reparar porque vem algo novo aí. Aí depois, reoxigenação. Com a reoxigenação, ou seja, o aumento do oxigênio, o que é que vai acontecer? Estimulação de novas células, porque vai aumentar o metabolismo. E aí, próxima etapa dos 4 R's, redistribuição. Eu estou redistribuindo aqui um pouquinho, ali um pouquinho de células novas. Então, estou redistribuindo essas células aí. E aí, por fim, está tudo o quê? O tecido está todo repopuloso, está todo completinho, bacana, finalizado, certo? Então, isso aí, galera, é para a gente, algo para nós entendermos que devemos sim temer a radiação, mas sabemos que nosso corpo é uma máquina danada que consegue reverter em muitos casos, situações extremas, né? Mas a gente não pode nos dar o braço a torcer, porque fazer exame repetitivo demais não é interessante de forma alguma, tá? De forma
alguma. É tanto que, em tratamento com radioterapia, ocorre morte celular tumoral, morte celular normal. Mas tem isso aqui, né? Ó, tem isso aqui. Graças a Deus tem isso. E as células normais, ela é mais resistente do que as células tumorais. Né? Então, aqui, ó, evidências biológicas olha que interessante. Evidências biológicas que em animais submetidos a baixas taxas de radiação vivem mais do que animais controle. Olha só que coisa interessante, bizarra, né? Então, aquela radiaçãozinha que a gente recebe pouco, estimula mais a vida. Tá? Por quê? Porque estimula. Porque estimula a vida. Porque, ó, o nome sistema resposta. Então, é igual uma vacina, né? Então, a gente aplica um pouquinho de vírus no nosso corpo, atenuado, e a resposta do nosso corpo é o quê? É se defender. A mesma coisa acontece em radiação. Ah, mas é muita radiação? Não, galera. Se a gente fizer uma radiografia do tórax no ano, isso aí vai matar nosso corpo? Não. Vai até fazer com que nosso corpo tenha uma resposta à radiação. Certo? Então, por exemplo, ó, o uso de fluoreto, flúor, em grande quantidade, se a gente pegar um montão de flúor, engolir, ele é letal, causa morte. Aquele flúorzinho que a gente usa para dente, se a gente engolir aquilo lá, não é legal. Não é legal. É por isso que quando íamos no dentista e botava o flúor no nosso dente, aí ele diz, não tome água durante 1 hora. Por quê? Porque se você tomar água, você vai ingerir muito flúor de uma vez e pode causar problemas. É claro que aquela quantidade é pouca, né, ainda, mas enfim. O flúor, em grande quantidade, é letal, mas em pequenas ele é conhecido como um preventivo dental. Lembra, pessoal, ninguém aqui precisa mais de flúor, não, tá? Ninguém precisa mais, porque todo mundo já cresceu, nenhum dente de ninguém vai crescer mais, então ele não precisa de flúor, beleza? É só ter a higiene pessoal que vai dar certinho aí, tá? Então, para finalizar, a radiobiologia, galera, é uma ciência nova, beleza, né? Então, os cientistas observaram os efeitos da radiação, os efeitos das radiações em estudos não seguros por experimentos. Por quê? Porque, galera, eles começaram a experimentar a partir das introduções das bombas atômicas. Por exemplo, em Hiroshima e Nagasaki, nessa década de 40 aí, deixou muita gente doente. Então, os experimentos era visualizando esse pessoal aí que estava doente em decorrência à radiação. E o que é que estava esperando quanto a isso? A dose e resposta, ou seja, o efeito da radiação. A resposta devido à dose de radiação, certo? Então, a partir disso, foram criados protocolos para tratamentos, foram criados controle de radiação, ou seja, dosímetros que a gente utiliza, foram criados teorias para ter respostas em processos radioativos, foram conhecidas mais questão de doses, as unidades de doses, as respostas determinísticas ou estocásticas, certo? Então, resposta determinística à radiação é aquela que é determinada pelo teor de dose. Quanto mais dose, mais problema. Quanto menos dose, menos problema. E o efeito estocástico, ou seja, a resposta estocástica, é aquela resposta que o corpo, galera, ele não está ligado com quantidade de radiação alta, não. Mesmo em radiações do tipo baixas, pode acontecer problemas, como, por exemplo, geralmente é uma resposta tardia à radiação, né? Onde pode acontecer a leucemia, o câncer e também os efeitos
genéricos. Certo, pessoal?